Olá, excelente dia. Seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No dia de hoje, temos dois profissionais extremamente gabaritados na área do direito, a doutora Rita Almeida, especialista em tributário e empresarial, e o doutor João Vitor, também especialista em causa civil e trabalhista. O bate-papo de hoje vai ser muito gostoso, nos acompanhe, não perca um segundo desse bate-papo e se não se inscreveu ainda no canal, aproveita, faça agora para não esquecer. E como eu estou garantindo que o bate-papo vai ser muito legal, aproveita e já dá o like, né? Deixa o seu joinha aí, por senão depois tu também irás esquecer. Beleza? Bueno, Rita, tu me permite te chamar assim? Sim. Rita e Jô? Claro. Tá, joia então. Vamos na intimidade. Isso. Bom, vou começar contigo, Rita. Na verdade, vou começar com os dois. Vou deixar que cada um de vocês se apresente, fale um pouquinho, né, da história de vocês, rapidamente, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais essa tua especialidade. Fica contigo, Rita. Te sinta em casa. Vamos lá. Sou a doutora Rita Almeida, eu sou advogada, né? Vou colocar um pouquinho antes. Antes de ser advogada, eu sou contadora. Então, eu sou contadora e advogada. Olha. Né? E minha especialidade é na tributária empresarial, né? E como eu entrei na advocacia, devido à questão da contabilidade. Então, eu vi essa necessidade de eu ter um pouco mais de experiência para me poder passar para os meus clientes. Então, quando eu estava assessorando na área contábil, eu achei isso, não, eu preciso de mais parte legal, parte leis, para me poder levar para os meus clientes mais qualidades. Então, foi aonde que eu entrei no ramo do direito e me apaixonei. Hoje eu amo direito. Olha, que legal. Apesar que a minha área contábil eu não deixo, mas eu amo direito. E sou especialista na área empresarial e tributário, que eu sempre cuidei de empresas, né? Sempre cuidei de clientes. Então, meu ramo é empresário e tributário. Ah, perfeito. Bueno, João, agora fala um pouco também sobre essa tua especialidade. Tu é um rapaz extremamente jovem, a gente estava conversando ali no off. Gente, ele se formou com 22 anos de idade. É um jovem advogado, mas não quer dizer que pela idade que tem não seja um excelente profissional. Então, João, fala um pouquinho aí da tua experiência, me conta um pouco essa aventura aí, né, dos 22 anos já ser advogado. Exatamente, primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui, né, muito legal, é a minha primeira entrevista, né, numa rádio, na verdade minha primeira entrevista na vida. Olha que legal, e eu de muitas, então. Primeiro de muitos, né, se Deus quiser. E sim, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu saí do ensino médio e já entrei na faculdade, eu já estava muito focado e já sabia o que de fato eu queria. Então quando eu saí do ensino médio eu já falei, não, é isso que eu quero fazer e já entrei na faculdade de Direito. E lá na faculdade de Direito, primeiro a gente sempre se apaixona pela área penal, né, porque eu acho que a área penal era bem incrível. Só que lá, estudando, eu falei assim, a área civil e trabalhista dominou todo o conhecimento para mim. E nessas áreas eu acabei me especializando dentre elas, né? Na parte civil e na parte trabalhista. E aí eu me formei com 22 anos, como você mesmo disse. Logo em seguida, já prestei a prova da OAB, passei na prova da OAB também com 22 anos. E assim foi, né, desmanchando a minha carreira até hoje. Agora eu tô com 24 anos e atuando nessas duas áreas que eu acho super importante dentro do direito. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Bom, Rita, vamos começar a nos aprofundar um pouco nesse universo de vocês. Hoje, uma carência que eu vejo muito grande nas empresas, principalmente na área de vocês, é a falta de conhecimento, né? O conhecimento do empreendedor, conhecimento do empresário de como ele trabalhar algumas questões. E falando bem na tua área, né, nessa questão tributária, que é a dor, eu acho, de todo brasileiro, fala um pouco, né, sobre essa área hoje dentro das empresas e principalmente essas mudanças que estão acontecendo nesse universo tributário no Brasil, né? E o que ele afeta nas empresas. Tá, vamos lá. Então, com relação à área tributária, sempre foi uma questão realmente para as empresas, porque a gente mexe com tributos, mexe com o custo em geral das empresas, e isso vai afetar realmente o preço final de uma empresa, o preço final de um produto, né? E com relação a isso, se a empresa não tiver
isso bem adequado, a tributação bem adequada, um planejamento tributário que é necessário para todas as empresas, independente do porte da empresa, né? Desde o pequeno até o grande, você tem que ter um planejamento tributário, porque através desse planejamento tributário, você vai conseguir levantar quais são os custos que você está tendo, quais são os tributos que vai envolver aquele produto. E muitas empresas não fazem. As grandes, sim, mas as pequenas, não. Então, aonde que não consegue precificar o seu preço, né, por causa da tributação. E com relação à reforma tributária que está entrando agora, a partir de 2026, então vai ser uma coisa, vai ser não, e já está sendo, para todas as empresas, inclusive para os pequenos também, assim, é um macro, né, é o macro da reforma tributária que nós nunca tivemos, é a primeira reforma tributária que nós estamos tendo, e isso vai afetar as empresas. Então, vai afetar as empresas e, automaticamente, eu vejo que vai diminuir essa carga tributária. Por quê? Com essa reforma, nós vamos enxugar 5 impostos, né? Que vai entrar o IBS e a CBS, né? A IBS, que vai enxugar o ICMS, o ISS, e a CBS vai enxugar o PIS e o COFINS. E nós temos o IPI, que é vinculado à indústria, né, quando você fabrica, você tem IPI, esse IPI ele vai ser extinto gradativamente. Então, ele não está nem na IBS nem na CBS, mas ele vai ser extinto gradativamente. E nisso vai entrar o IS, que é o imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele vai ser tributado em alguns produtos, né? Aqueles produtos que é seletivo, ele vai incluir esse imposto. Hoje nós não temos. Hoje, na atual tributação, nós não temos o IS, que é o imposto seletivo. Como vai dar isso a partir de 2026? As empresas que eu estou vendo, que eu estou acompanhando, elas estão assim correndo atrás. Por quê? Nós temos aí 2 meses, bem dizer 2 meses, vamos pegar 2 meses, né, porque dezembro é muito curto, para as empresas adequadas a 2026. Se as empresas estiverem adequadas, elas vão sofrer multas. Perfeito. Né? Porém, o que ocorre? A reforma, quando vai entrar agora em 2026, é um teste. Não vão pagar impostos. Vai ser só um teste, porém, todo o sistema da empresa tem que estar adequado para poder destacar o IBS e o CBS. Vai ter que ter esse destaque na nota. Mas esse imposto não vai ser cobrado, desde que a empresa siga algumas regras que está na legislação, né, que são as obrigações acessórias que nós chamamos. Por exemplo, tem que estar de acordo, adequada com a nota fiscal. Se não estiver adequada com a nota fiscal, vai pagar o imposto. Então, dentro da lei, tem alguns itens das obrigações acessórias que tem que estar adequada na empresa. Senão, vai pagar. Aí nós temos também, aproveitando, nós temos as empresas do Simples Nacional, que a maior parte das empresas são do Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime tributário. É um regime tributário onde todos esses impostos que eu falei está num imposto só, que é o Simples Nacional. E esse imposto do Simples Nacional, como vai ficar na reforma? Ele vai manter 2026. A legislação fala o seguinte, que não vai afetar as empresas optantes do Simples Nacional. Elas não precisam ter esse destaque na nota, porque elas estão no regime do Simples Nacional, que é regido pela Lei 123 de 2006. Porém, elas têm que adequar também a sua nota. Todo o seu sistema tem que estar adequado para teste em 2026. Essa reforma, ela vai ser gradativamente até 2033. Todo o sistema da reforma tributária vai ter que estar adequado com essa reforma. Logicamente, nós vamos ter bastante assim, lei complementares. Nós tivemos uma lei complementar agora recente, em 2025, que foi a 2014. Essa lei 2014, ela trouxe essa base como iria entrar para o 2026. É essa lei 2014 de 2025 que traz para nós como que nós iríamos implantar a IBS e a CBS em 2026. Ah, perfeito. Bom, João, escutando tudo isso, né? Me diz uma coisa. O que isso impacta
tanto na civil, não sei se muda alguma coisa, inclusive com relação ao contrato, inclusive já prevendo aumento, né, anuais que tem em todos os contratos, se isso afeta alguma coisa ou não. Fala um pouco sobre isso. Afeta completamente, né, a empresa, porque ela vai ter que se adequar às novas regras que estão agora sendo dispostas, né, vai ser a partir de 2026. E dentro das questões trabalhistas, né, na parte da empresa, ela vai ter todo esse período para se adequar, né, até 2033, para se adequar às novas regras, mas ela tem que observar, ela tem uma série de questões para fazer essas observações durante todo esse período, né. E a partir disso já afeta, sim, os contratos, porque vai haver uma unificação desses impostos. Hoje, que como a doutora Rita disse, eles são separados, né? Eles são cobrados de forma separadas, mas ela vai haver uma unificação. E aí, dentro da empresa, ela vai ter que se adaptar durante esses, né, quase 2033, não sei quantos anos dá, durante esse período tem que estar se adequando sobre isso, né? Sobre as diferenças. Quando tu falou 2033, então quer dizer, ela começa agora, mas vigora em 2033? Ela começa a valer a partir de 2026, só que eu não posso te punir, digamos assim. Ah, entendi. Exatamente, tipo, 2026 você já não se adequou a essa norma, então eu já vou te punir por conta disso. Não. Ela vai gradativamente, né, sendo, né, adaptada, por isso que tem esse período até 2000. Período de adaptação, né? Um período de adaptação. E aí, se você, em 2026, você ainda não está totalmente adequado a essas alterações, então você não vai receber, de fato, já de imediato uma multa. Você vai receber uma notificação falando, olha, você tem que se adaptar, se adequar, e você tem todo esse período. A partir de 2033, aí não. Perfeito. Só me diz uma coisa, como ficarão os contratos, sobre que vai ser, por exemplo, qual vai ser o balizador a partir, porque hoje normalmente é para reajuste de contratos, como é que é o nome? IGPM? GPM, né? IGPM, tem nos outros também. ANSIA. Isso. Como que vai ficar daqui para frente? Isso vai mudar? Vai continuar a mesma coisa? Tem alguma coisa que restrinja isso? Como é que vai ficar isso? A base de cálculo vai permanecer a mesma. Continuar o IPA, o GPS, todos eles vão continuar o mesmo. A questão que vai mudar mesmo é a questão da forma de tributação. Entendeu? É isso que vai mudar. De fato, vai continuar... o PIS, o COFINS, não é que ele vai deixar de existir. Ele vai unificar e terá uma nova nomenclatura, digamos. Perfeito. Só complementando o Victor, meu irmão chama Victor. Tanto faz, Vitor, pode ser. Complementando o que o Dr. João colocou em relação a contratos, o que acontece com a legislação a partir de 2026? O que eu sugiro que as empresas fazem? Adequa os seus contratos de prestação de serviço, porque isso vai influenciar. Por que vai influenciar? Precificação. Por exemplo, eu sou advogada e contadora, então eu tenho 2 contratos, de honorários advocatícios e de parte de contabilidade e assessoria contábil. Esses impostos, quando eu emitir a nota para o meu cliente, se eu não precificar, se eu não rever os meus contratos que eu já tenho hoje com os meus clientes, isso vai me prejudicar. Porque meu lucro vai diminuir. Então, eu tenho que pegar todos os contratos que eu já tenho com os meus clientes e rever todos esses contratos. Isso uma coisa muito interessante que tu está trazendo, e aí fica aqui uma pergunta. Como lidar com essa situação? Porque, por exemplo, se eu tenho um contrato com um prestador de serviço para mim, que está lá, a forma de aumento, o valor e coisa e tal, e de repente muda tudo isso. Aí vem a pergunta, no teu caso, tu, como uma advogada, né, especialista nessa área e dando consultoria, tu apoia as empresas a pensar nesse novo contrato, no caso com o João também, o que fazer e talvez até intermediar junto aos clientes, aos parceiros de negócio deles, do tipo, precisamos fazer alteração no contrato devido a isso e aquilo. Como é isso? Porque é difícil tu mudar um contrato depois de pré-estabelecido, né? Então, primeira coisa que tem que ser feito juntamente com a área jurídica de contratos, o que eu vejo e tem que ser feito. Eu falo tem que ser feito, é uma autoridade, né? Mas não é isso. As empresas que têm contrato, o que você colocou, não é só os seus contratos que você vai ter que falar para o seu parceiro. Não, todas as empresas estão na mesma situação. Então, você presta serviço para X empresa. O seu cliente também... Então, o que eu vejo? Todas as empresas têm que pegar a área jurídica de contratos e rever os contratos. Por quê?
Se você rever seus contratos e o seu cliente não rever, ele vai ter talvez ele tenha um prejuízo. Qual que é a margem de lucro quando ele fez esse contrato? Porque ele fez esse contrato na legislação atual. A partir de 2026, apesar de não estar sendo aplicada para recolhimento, que são coisas diferentes, ela vai estar entrando em teste para adequação, mas não vai ser recolhimento. Os recolhimentos vai ficar na legislação atual. Então, tem que começar a rever esse contrato, até porque em 2027 já começa a entrar uma nova situação da legislação, e aí vai indo gradativamente. Então, hoje, o que eu sugiro? Todas as empresas independentes têm que rever os contratos como estão. Você tem que fazer a readequação, né? De uma forma geral, porque você falou assim, mas como que eu vou mudar esse contrato, essas cláusulas com o meu prestador de serviço? Ele também vai ter que fazer essa mudança por conta da tributação. Então vai ter que ser, você é a pessoa como CNPJ, e seu prestador de serviço também como CNPJ vai ter que se adequar às novas mudanças, né? Então a cláusula vai mudar tanto para a pessoa que está prestando serviço, quanto eu que estou contratando o serviço de outra pessoa. Perfeito, eu entendi. Bom, e nada melhor do que procurar profissionais gabaritados para auxiliar nisso, né? Com certeza. Porque senão corre o risco aí de sofrer algum dano. E, João, me fala uma coisa, com relação a questões trabalhistas. Teve um período da nossa história onde, e tu me perdoe se eu usar uma palavra que não é a mais adequada, ou não tanto correta, vamos dizer assim, mas eu via a justiça um pouco mais tendenciosa ao trabalhador, né? A justiça, né, eu acho que favorecia mais o trabalhador. Ela enxergava apenas, né, não por culpa dela, mas por culpa da própria legislação. Aí, de repente, muda a legislação trabalhista e o cenário muda. Hoje, né, vamos dizer assim, tanto é que eu acho que diminuiu o número de ações trabalhistas em virtude dessa mudança. Fala um pouco disso, como hoje as empresas estão, vamos dizer assim, entre aspas, mais protegidas ou menos vulneráveis, eu acho que é a palavra mais adequada, com relação a essas questões trabalhistas e o que elas precisam fazer para se prever. A gente sabe, eu preciso fazer o que é certo, sim. Mas o que é certo, né? Esse é a grande questão, a gente nem sabe, né? Essa, inclusive, é uma das grandes dúvidas, porque quando vem o advento do Código do Trabalhador, existem diversas regras para você seguir. E a legislação, ela está justamente ali para você seguir ela, para você evitar que no seu futuro o seu trabalhador ela entre com processo contra você, né? Mas, então, como que as empresas fazem essa adequação? Eu vou acrescentar mais uma pergunta aí, se tu me permitires. E claro, desculpa ter cortado. Também mudou, muitas coisas mudaram pós-pandemia. Do passado não se ouvia falar, embora existisse, mas com uma frequência e uma latência tão grande, sobre trabalho em home office. E também o PJ, né? Tanto é que hoje é comum, empresas estão lhe oferecendo, eu estou oferecendo essa vaga em CLT, estou oferecendo essa vaga para PJ. Isso. Essa questão do PJ, o que um empresário precisa se preocupar para contratar alguém no regime de PJ, né? Porque a gente sabe que teoricamente isso nem existe na legislação, né? Não tem, vamos dizer assim, nada que diga, contrato do PJ é tal coisa. Na verdade, tu está contratando teoricamente outra empresa. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é uma questão bem importante para a gente falar. É uma questão muito importante para se falar, principalmente essa questão que a gente fala que é a pejotização, né? Inclusive ela está sendo tema do STF agora, né? Ela está tendo já teve audiência pública agora, se não me engano, no dia 6 sobre esse tema, né? Principalmente porque a pejotização, muitas pessoas entraram nesse regime porque é mais benéfico, né? Você não recolhe tantos tributos, tantos encargos, digamos assim. E a questão, você vai lá e faz a contratação no regime do PJ. E passa os anos, essa pessoa, né, rescinde o contrato e entra requerendo um vínculo trabalhista, né, porque falou que trabalhava durante todo esse período com vínculo trabalhista. Então deu nos tribunais, né, uma enxurrada de processos em relação a isso. E aí, como estava sendo julgado, tudo era assimilado à CLT, né, com um caso vinculado, aí o STF parou e falou assim, não, vamos barrar todos esses processos, vamos esperar, vamos julgar e explicar. E entender, na verdade. Essas pessoas entraram sabendo que elas seriam contratadas como PJ?
Se elas entraram e sabiam que elas iam prestar um serviço de terceirização e não havia subordinação, não havia a questão de uma exigência de horário, né? Você entrar das 8 às 5 da tarde. Se não havia isso, então não há o que se falar de vínculo trabalhista, né? Foi bom tu ter falado isso, e é muito interessante, porque a gente sabe que muitas vezes a realidade foge à regra, né? Então, o primeiro, já existe então casos com jurisprudência sobre isso. Segunda pergunta é o seguinte: a gente sabe que isso não acontece, que as empresas contratam por PJ alguém, muitas vezes para trabalhar dentro da empresa, cumprindo o horário e as regras da empresa. Fala sobre isso. Se isso, eu imagino que corra risco, mas quais são os riscos e o que fazer para se proteger nesse caso? Então, a pergunta é ótima. Inclusive, se a empresa tem essa prática de contratar a pessoa em PJ e exigir a subordinação dela, exigir um cumprimento de um horário e tudo mais, a questão é que lá na frente, quando esse contrato for incidido, ela vai sofrer todos os cargos de ter uma pessoa num regime de trabalho, vai ter que pagar FGTS, INSS, vai ter que recolher tudo como se fosse um trabalhador CLT. Então, para evitar esse tipo de coisa, as empresas ela têm que fazer como? Eu não posso te dar uma subordinação. Eu tenho que entender que eu estou contratando você numa prestação de serviço, que você vai me prestar esse serviço. É claro que a gente vai ter que estipular dentro do contrato essas regras. Eu não posso falar para você, olha, você vai trabalhar para mim de segunda a sexta, das 8 às 5, você vai responder a um RH, você vai responder a um chefe, algo do tipo, porque aí você vai estar caracterizando o vínculo de um CLT. Então você vai estar fazendo isso de forma que a gente fala no do direito fraudulenta. Então, para evitar isso, dentro do contrato, você já estabelece, não um período que a pessoa vai trabalhar, mas você já coloca lá tudo especificado do que você precisa, quais são as necessidades da empresa. E se essa prestação de serviço que a pessoa está fazendo encaixa dentro das necessidades, você já coloca isso em contrato. Colocou em contrato, não há o que se falar depois que houve essa vinculação da CLT. Então, essa pessoa, ela vai estar sendo... a empresa ela vai estar se precavendo de uma futura ação trabalhista. Então, basicamente é isso. Perfeito. E Rita, pegando isso que o João falou, o que isso impacta na questão tributária de uma empresa? Por exemplo, a questão do PJ, porque eu sei que, obviamente, diminuem encargos sociais e vários outros, FGTS, enfim. Pegando o risco e o benefício que tem para ambas as partes, porque normalmente um PJ acaba recebendo mais do que um salário CLT, né? Justamente para ter essa compensação. Como é que tu vê isso, Rita, na questão tributária e principalmente, vamos dizer assim, nesse universo que a gente vive hoje, porque o mundo mudou, é outro, né? Completamente diferente. Como tu vê isso, Rita? Que impacto isso traz? Porque tem muitas empresas que pagam o PJ sem nota fiscal. E não consegue, ou melhor, tem uma saída que não tem como é que se diz? Algo fiscal para dizer, saiu para essa pessoa. O que tu aconselha nesse caso? Só paga com nota fiscal? Dá um jeitinho brasileiro, como todo mundo diz? Como tu vê isso? Então, vou pegar o meu lado contador agora. Agora vou para o meu lado contador. Na contabilidade, nós temos os princípios, né? Nós somos regrados pelos princípios contábeis, e um dos princípios é esse, né? Tudo que entra tem que ter a contrapartida, né? Você não pode ter uma saída de dinheiro e não ter a entrada ou vice-versa. Nessa questão que o João trouxe, que é super importante a pejotização, o que ocorre? Muitas empresas, eles prestam serviço através de contrato. Tem um contrato, às vezes tem um contrato que o João colocou, não é um contrato bem fechado, prejudicando as empresas, e a empresa acaba pagando, a maioria, inclusive pequenos, pagam o profissional sem nota. O que isso vai influenciar no caixa da empresa? Tudo. Porque a empresa ela vai ter aquela saída do dinheiro para o profissional, porém nós não temos uma justificativa da onde foi o dinheiro, para onde foi esse valor. E no fechamento de balanço, que seja anual, semestral, mensal, que seja, isso vai afetar o caixa, vai ficar esse valor pendente lá, sem justificativa, aonde corre o risco de uma fiscalização. Porque hoje, estou na área contábil, todas as empresas são obrigadas a cumprir, sempre foram cumprir as obrigações acessórias. Porém, hoje está mais detalhada.
todos os balanços contábeis são através digital. Então, quando chega a meados de julho, nós entregamos a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. Então, aquela forma que eu comecei a trabalhar, papéis, não existe mais. Então, tudo que você faz numa contabilidade, numa empresa, o fisco já sabe, automaticamente. Então, é muito perigoso as empresas, em geral, pagarem sem comprovação. Então, o que eu oriento os meus clientes? Tudo que tem que ser saída tem que ter uma justificativa. Tem que ter Perfeito. comprovante. Tendo esse comprovante, de uma certa forma, precaver também, num caso de uma ação trabalhista, o meu contrato é PJ, eu sempre paguei ele me emitiu nota, ele cumprir o horário, ele quis, ele aceitou essa condição. Tem alguma coisa que ajude nisso ou não? O contrato é o principal, né? Quando a gente fala, até grandes empresas, assim, a gente já teve casos, né, de a empresa simplesmente ela não ter o contrato. Então, quando ela não tem um contrato, independentemente dela fazer a movimentação por nota fiscal mas ele aceitou o cumprimento de horário. Não, a gente não pode simplesmente alegar isso. A gente tem que estipular tudo isso em contrato. Aí o juiz ela vai perguntar assim, então cadê o contrato onde vocês estavam falando sobre isso? Aí não tem. E aí como você vai se precaver se você não tem um contrato falando sobre isso? Perfeito. Entendeu? É basicamente isso. Quando você tem um contrato estipulando tudo, aí não tem o que você falar. Você assinou o contrato, você viu todas as cláusulas, você leu o que estava estipulado naquele contrato, então não há o que você falar que você estava trabalhando vinculado com um CLT. Porque você leu o contrato e lá estava estipulando tudo, né? Todas as cláusulas lá. É como contratar, por exemplo, um prestador de serviço, um pedreiro, um servente, e dizer para ele, olha, eu quero essa obra pronta até tal dia, os horários que tu tem para trabalhar é esse, tá bom para ti? Tá bom. Aí, inclusive para um pedreiro, para um servente, teoricamente não dá. Na real, tem que fazer um contrato. Tem que ter o contrato. Tem que ter, né? Para tudo deveria ter um contrato, né? Só que as pessoas elas já estão mais acostumadas com esse boca a boca. Só que como você comprova o boca a boca dentro de um tribunal? É muito mais. Até mesmo se chegou no tribunal, é que tá havendo disputa. E ninguém vai se entregar. Aí as pessoas querem que o juiz, ele meio que adivinhe o que você estava fazendo. Mas foi o que eu conversei com ele, mas o juiz não estava lá durante sua conversa. Exato. Agora, se você tem um contrato, o juiz consegue ler e falar assim, olha, realmente está estipulado aqui. Eu não estava na sua conversa, mas eu estou aqui na sua assinatura. Estou vendo a sua assinatura e você assinou essa cláusula. Aceitando. Você aceitou. As condições que estavam pré-estabelecidas. Exatamente. E existe, assim, casos e cases de sucesso que aconteceu isso, o cara chegou com um contrato, chegou com tudo e mostrou ao juiz, tá aqui, ele aceitou. Tem algum caso que já virou jurisprudência positiva no caso com o empresário? Eu não sei exatamente se teve algum caso que já virou jurisprudência, né? Porque o que está acontecendo agora em relação à pejotização é essa vinculação no STF. Então, o STF ele está decidindo sobre isso. Se eu não me engano, é o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, né? Inclusive, só cortando, João, nós estamos no caso de pejotização em Santos, aqui na Barra Funda. Na Barra Funda. Nós chegamos a uma audiência, nós estamos aí nesse caso, nós estamos pela reclamante, ou seja, pela funcionária, pela empregada, né? E nós chegamos, o que aconteceu? Ela é uma produtora, para resumir o caso, é um case que nós somos recente, né? E está sob status, porque sob status. Como nós estamos com essa decisão no tribunal, dessa jurisprudência, enquanto não julgar a decisão, o processo dela não caminha, então está parado. E é isso aí. O que aconteceu? Ela trabalhou na empresa, não teve contrato, e ela saiu como PJ, ela entrou como PJ, e ela saiu e achou no direito de entrar com uma ação trabalhista. Logicamente que não foi a questão do contrato em si. Foram várias negligências dentro do contrato de trabalho dela. Que a gente poderia ter evitado. A questão agora falando da parte da empresa, como uma empresa de produção, que uma empresa grande de produtora, na verdade, ela não tem um contrato básico com a funcionária que ela está falando. Com a funcionária não, com a prestadora de serviço. E a partir desse momento, ela acabou acumulando o trabalho de produtora e gerente de produção. E ela tinha uma subordinação, porque ela te respondia direto a uma outra pessoa. E aí agora a empresa sofreu essa ação trabalhista, e no caso ela entrou sob status por conta desse tema que está sendo julgado no STF. Mas a empresa não tinha um contrato para apresentar. Ela não tinha absolutamente nada para se respaldar. Então, justamente é isso que a gente fala. Uma empresa grande e ela não tinha um contrato. Normalmente, empresas de médio, pequeno porte, que são mais assim. Empresas maiores acabam se precavendo um pouco mais. Ô Rita, falando sobre tudo isso,
e dentro da experiência e da visão que tu tem, e já aproveitando, falando nesse mercado de médio e pequeno porte, como tu vê hoje esse pequeno e médio empresário nesse cenário todo que a gente diz, onde ele tem essa preocupação? Na tua experiência, na tua visão, tu acha que o empresário se preocupa com isso? Então, o que acontece? Eu trabalho diariamente, 24 horas com empresas, né? E pequenos e média empresas. Hoje, os empresários, eles estão mais preocupados com isso. Porque o cenário da nota fiscal, então, assim, qual é a mente do pequeno empreendedor? Né? Que eu sou empreendedor além de tudo, que eu amo empreender. O pequeno empreendedor, ele fica preocupado porque, por exemplo, se eu prestei um serviço ou vendi uma mercadoria, hoje, o que a legislação faz? O que os órgãos fazem? Nota. Se não tem nota, você não consegue vender mais nada. Vamos colocar isso, trazer isso aí para, no nosso caso, não no caso do João, no nosso caso, 20 anos atrás. 20 anos atrás, não existia nem nota. Você ia lá, vendia, dava, né? Hoje não. Hoje, você, como empresa, cadê a nota? Então, você cobra, porque você sabe que ali na ponta vai te dar problema na sua empresa. Então, o que eu vejo hoje? Os pequenos empreendedores, médio, pequeno, eles estão preocupados sim. E eles buscam um contador para tentar regularizar essa questão, né? Que seja um MEI, né, que é o microempreendedor, e que seja se estourar o MEI, que é 81 mil, passa para ME, que são faturamentos. Porém, então, eles estão preocupados sim. Então, esse cenário do empreendedor, eu vejo que eles estão bem preocupados, mas a questão da preocupação, da segurança, tudo vem através da entrada de dinheiro, porque se eles não estiverem regularizados, eles não vão receber, né? Não vão ter a contrapartida. Então, eu acho que isso é importante, né? E também tem os benefícios, né? Que seja o INSS, em caso, porque a gente está empreendendo todo dia. Sim. A gente está empreendendo, então você não sabe o que vai acontecer com você. Então, eles também se preocupam de ter uma regularização que seja o MEI por causa do INSS. Então, hoje eu vejo que eles têm mais preocupação com isso, sim. Não de 20 anos atrás não tinham, mas hoje eles têm. Perfeito. Ô Rita, me fala uma coisa, com relação ainda dentro disso, mas um pouco fora, se é que dá para dizer assim, eu vejo hoje os empresários, tu falou, eles aumentaram a preocupação, tem, vamos dizer assim, um cuidado, um zelo um pouquinho maior do que no passado. Beleza. Só que ainda nós temos, e aí eu não sei se tu também ajuda os empresários nessa questão, que muitos acabam, devido a N problemas, começam a pagar as contas, mas deixam de pagar os seus impostos. Tu apoia algum empresário nesse sentido? Por exemplo, ele está lá com uma dívida com a Receita e coisa e tal, tu intermedia, tu apoia eles para diminuir, porque agora recentemente saiu inclusive um desconto aí do governo, né? Eu nem sei direito o que é. Fala um pouco a respeito disso, porque eu tenho certeza que tem muitos empresários que nos assistem agora que eles dizem, pô, eu faço tudo direitinho, mas não estou conseguindo pagar o meu imposto. O que fazer, se é que tu pode ajudar nesse aspecto, a regularizar a situação desse empresário? Sim, então. Uma das minhas consultorias que eu ajudo, acho que assim, eu começo com os empresários desde a ponta. E o que acontece com os empresários? Voltando um pouquinho. Tem essa questão dos débitos, dos impostos. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel, eu tenho um espaço que eu tenho um aluguel para pagar e tenho os impostos, são federais, municipais, que sejam. Entre aluguel e os impostos, vou pagar o aluguel. Sim. Né? Os impostos depois eu vejo. Então, são estratégias que os empresários têm que ter. Um jogo de cintura. Isso faz parte. Às vezes acaba virando um vício, né? Ele não paga. Então, a questão é essa. E aí o que acontece? Se esse empresário não tem uma boa consultoria, e eu estou aqui por causa disso, que é a Probe de Soluções Integradas, se ele não tem essa boa consultoria, ele acaba tendo um vício. Ele vai ter um vício, quando chegar no final do ano, que é agora em dezembro, aquilo já virou uma bola de neve. E como que nós resolvemos isso? Nós resolvemos a questão dando essa consultoria, fazendo essa análise de todos esses impostos que a empresa tem, independente do porte da empresa, né, que as grandes também têm muitos impostos em aberto, e nós trazemos de acordo com o que o governo tem hoje de pacote para poder fazer o parcelamento. Agora, recentemente, nós entramos agora, que estava até vendo ontem, tem uma transição tributária, que é tanto da parte federal como da PGFN, que são impostos diferentes. O que é PGFN? A PGFN é a Procuradoria Geral da Fazenda. E a parte
Quando você não paga o imposto, a empresa não paga o imposto, ela fica na parte administrativa, que é a Receita Federal. Com o tempo, se você não pagou aquilo, já vai estar a dívida ativa, que é a parte da PGFM. E aí vai ter execução fiscal, aí vai se a empresa não tomou providências. Trazendo a sua pergunta, hoje nós temos os pacotes que a Receita já liberou para as empresas fazerem esse parcelamento. O que eu sugiro? Fazer uma consultoria, porque tem muitas empresas que acumulam parcelamentos. Por exemplo, fez um parcelamento ano passado, de 2024, para poder entrar no Simples Nacional. O que seria isso? Quando a empresa ela deve impostos, quando chega em janeiro, a Receita Federal exclui as empresas do Simples Nacional. E ela passa para um outro regime, que seja no presumido, que seja lucro real, que é outro regime tributário. Que isso aí seria um outro dia para a gente falar sobre isso. E nesse caso, as empresas que fazem, fala com o contador está junto com a empresa, faz a regularização de impostos, faz o parcelamento, paga a primeira, regulariza toda aquela parte de impostos, ela enquadra novamente no Simples Nacional para 2025, para 2026, e aí começa a pagar. Enquadrou para diminuir a carga tributária. E aí o que acontece? Uma bola de neve, não começa a pagar o parcelamento. Aí acumula tudo. Ou seja, reparcelamento, aí não consegue, vira uma bola de neve. Então o que eu sugiro? Fazer um planejamento tributário. Tem que existir esse planejamento tributário. Trazer todas as suas dívidas em aberto da empresa, tributária, federal, municipal, estadual, trazer todas as dívidas e verificar qual é o melhor parcelamento que temos hoje, da parte da PGFN, que é a parte da Procuradoria, e da parte administrativa, que é a Receita Federal. Isso como é feito? É só através do contador, do advogado? Como que é que funciona isso? Então, o advogado ele tem expertise também para fazer. Mas essa questão da parte tributária, se o advogado é contador e advogado no meu caso, fica mais fácil para ele entender o processo. Perfeito. Né? Que aí tem uma visão melhor. Né? Agora, o advogado ele pode fazer, não tem problema algum. Desde que ele entenda o processo desse planejamento tributário. E só complementando essa questão que a doutora Rita está falando, o parcelamento dá para fazer enquanto ainda está com uma dívida ativa. Porque, inclusive, chegou uma cliente perguntando sobre isso, porque o crédito dela foi protestado no cartório. E aí o cartório não quis parcelar. E aí ela falou assim, mas como que se a dívida ativa me permite fazer esse parcelamento e vocês não estão me permitindo fazer dessa forma? Quando é protestado, não se parcela. Só se parcela, né, enquanto ainda está com a dívida. Mas nesse caso, João, só te cortando, é assim, igual, por exemplo, o que acontece? Só para um adendo aí. Tá. Quando a empresa tem toda essa dívida e foi para a dívida ativa seria, vamos colocar assim hoje para nós, é um órgão da Justiça Federal, né? O segunda instância, e aí vai para a execução. Quando ela vai para a dívida ativa, automaticamente, hoje, a receita é muito rápida. Se nós pegarmos, assim, 20 anos atrás, a receita demorava para poder intimar. Hoje, não. Caiu na dívida ativa, você está recebendo na sua caixa, da caixa de e-mail. E hoje é tudo eletrônico. A empresa é obrigada a verificar a sua caixa eletrônica. Hoje não tem intimação mais via postal, né? Então, quando cai na dívida ativa, automaticamente já manda para o cartório protestar aquela dívida. Protestando, aí é o caso, João, você consegue resolver ainda a dívida ativa com os parcelamentos favoráveis, né? Você tem que analisar ali e verificar os parcelamentos que você tem. E aquele valor que está no cartório, aquelas custas cartorárias, você tem que pagar lá no cartório. E outra coisa, quando a empresa não paga no CNPJ, automaticamente vai sobre o seu CPF, a pessoa física. Então, o que a Receita ela faz? A Receita ela faz? Ela protesta o CPF também e protesta o CNPJ. Amarra tudo. Hoje está assim. Por isso que eu sugiro que todas as empresas, independente do porte da empresa, tem que ter um bom contador profissional, né? Não é aquele contador de antigamente. Isso acabou. Aquele contador que leva as contas para parar. Não é isso. É um contador consultivo. Que alerta, que está ali com a empresa, né? Que está, como falo, olho a olho. Perfeito. Né? Ô Rita e João, eu adoraria ficar o resto do dia conversando com vocês, mas a gente já está extrapolando. Foi maravilhoso, viu? Não, é muito gostoso. Mas fica aqui o convite.
e vocês retornarem Com certeza. para a gente continuar esse assunto que é muito bom. Importante. Muitas mudanças irão acontecer até o final do ano, e o ano que vem eu acho que é um momento assim super importante para a gente retomar esses assuntos, né? Para a gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês, né, olhando para aquela câmera ali, deixasse uma mensagem. E que recado tu deixaria, começando por ti, Rita e João, as mulheres primeiro, né? E começando por ti, Rita, que recado tu deixaria para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, que dica, enfim, fica a teu critério. Então, vocês empresários, como nós estamos falando de empresas aqui, vocês empresários, que eu sugiro para vocês? Primeiramente, não tenha medo de empreender. Empreender é a coisa mais linda que tem. Eu amo empreender. E quando você começa a empreender, você tem que ter um grande profissional do seu lado. Então, a dica, empreenda com um grande profissional. E procure a Promit Soluções Integradas e o nosso setor jurídico está aqui para te apoiar. Rita, aproveita e já deixa o teu contato, Instagram, enfim. Sim, o meu contato do Instagram é @promit.soluções e o Dr. João vai falar do nosso contato do jurídico. Muito obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigada, Vitor. Amei. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bueno, João, e agora? Que recado tu deixa? Eu acredito que vocês, empresários que estão nos assistindo, né, vocês terem um profissional do lado de vocês para ajudar, né, durante todo o seu planejamento dentro da empresa. Desde o início da fundação da empresa, fazendo as contratações, até a administração dela, né. E se vocês quiserem nos procurar nas redes sociais, é só acessar a SF Advogados, né, no Instagram, que você vai conseguir localizar lá. Inclusive a gente dá dicas, né, a gente explica sobre assuntos que estão acontecendo no momento, né, inclusive a gente estava falando sobre metanol, a gente fala sobre diversos assuntos lá. Então vocês vão gostar de acompanhar. Obrigado. Guris, eu que agradeço a presença de vocês, a disponibilidade do tempo de vocês estar aqui conosco. Fica aqui o meu agradecimento profundo e saibam que as portas estão abertas. E para vocês que acompanharam o vídeo do início ao fim, muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. E se não está inscrito no canal, entrou pelo meio, aproveita e inscreva-se agora. Dá o like, dá o joinha, porque isso é muito importante, aumenta o engajamento desse vídeo. Se tu gostou, ele vai acabar replicando para outras pessoas. E fica aqui o meu grande abraço e até o próximo encontro. Até lá!